Graça e paz, meus irmãos. Aqui é seu irmão em Cristo Orlando, canal Removendo o Véu Mosaico. Seja bem-vindo a mais um ensino. Nós vamos falar aqui neste vídeo sobre a lei cerimonial, a lei levítica, a lei que os judeus da primeira era praticavam debaixo daquela ordenança. Eu quero trazer o título aqui deste vídeo: Por meio da cruz, ele nos uniu para seguir a Cristo ou Moisés? Então vamos percorrer aí as escrituras para desvendar esse mistério da lei cerimonial, da lei levítica. E eu quero usar aqui como base inicial, eu quero usar o texto aqui de Efésios, capítulo 2, foi o qual me deu aí o título do vídeo, né? Efésios 2,14, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus, que sejam os gentios, né, um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro da inimizade, que separava os judeus dos não-judeus. E em Lucas, capítulo 16, verso 16, e até o 18, diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então, se a lei e os profetas vigoraram até João, é porque depois de João está vigorando algo diferente, algo superior. Uma nova lei, uma nova aliança, um novo pacto. Ela é nada mais, nada menos que o Evangelho do Cristo, ou seja, o Novo Testamento. Então a questão de toda a lei e os profetas serem cumpridos se refere a tudo que há neles com relação às profecias sobre a vinda do Messias e os acontecimentos que iriam ocorrer com ele é que seriam cumpridos, e não como querem alguns que todas as ordenanças contidas lá sejam cumpridas nos dias de hoje. Até mesmo porque, como iremos ver mais adiante nesse vídeo, especificamente algumas delas, ele as alterou profundamente. É o caso, por exemplo, da questão do olho por olho, dente por dente. Lucas capítulo 24, versículo 25. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Verso 26. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Verso 27. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés, que era a lei, e os profetas de todos os escritos dos profetas. Após ressuscitar, Jesus caminha com 2 discípulos e lhes explica o que nas Escrituras se dizia a respeito a ele. Iniciando por Moisés, percorre todos os profetas, ou seja, esclarece-lhes somente o que era importante e que deveria ser cumprido na lei e nos profetas. Portanto, o que ele não veio revogar ou abolir foram as profecias contidas nas Escrituras a respeito dele. Se tudo nas Escrituras fosse importante, não iria se restringir só a explicar o que dizia a seu respeito. Lucas capítulo 24, verso 44. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Verso 45. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Verso 46. E disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. Verso 47. E que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seriam anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Isso aconteceu naquela primeira era. Colossenses, Paulo explica bem isso. Assim, não há como
entender de outra forma, a não ser que as palavras de Jesus não sirvam para nada, ou que a queiramos distorcer, que é o que o sistema religioso faz. João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Então aqui temos uma nítida demonstração de que a lei de Moisés foi de suma importância aos judeus do primeiro pacto, não para os cristãos do novo pacto, já que a verdade veio por Cristo e é ele que nós procuramos seguir, e não a Moisés. Não poderemos dizer que a lei de Moisés não teve o seu valor. Teve, é claro que teve. Entretanto, como diz Jesus, o Messias, somente até João, Lucas 16,16. João capítulo 1, verso 45. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. João 8, do 5 ao 7. Na lei, Moisés nos manda apedrejar as adúlteras. Mas tu o que dizes? Perguntavam isso para tentá-lo, a fim de terem do que acusar. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo no chão. Como insistiram em perguntar, ergueu-se e lhes disse: aquele de vós que estiver sem pecado, atire-lhes a primeira pedra. Se realmente as leis que Moisés passou ao povo hebreu fossem todas provenientes de Deus, por que nessas duas passagens não se diz cumprir a lei de Deus e na lei? Deus nos manda, respectivamente, porque eram leis de Moisés e não de Deus. Tanto é que, na questão das adúlteras, Jesus não disse ao povo para cumprir a lei. Antes, ao contrário, revoga, demonstrando uma inteligência peculiar. Deus também nunca diria não cobiçar a mulher do próximo, mandamento que realça ser, obviamente, um produto da cultura de uma sociedade machista daquela época. Nada mais que isso. Sendo, portanto, da forma que está expressa, lei dos homens e não de Deus. E diga-se de passagem, cadê o homem que adulterou com aquela mulher? Porque, segundo a lei, os dois deveriam se comparecer na frente da cidade, dos muros da cidade, para ser apedrejado até a morte. Onde está? Será que não está no meio ali daquela nata dos religiosos, o que cometiam adultério com ela? Romanos capítulo 7, verso 5. Enquanto viviam segundo a carne, as paixões pecaminosas estimuladas pela lei produziam fruto para a morte em nossos membros. Podemos então deduzir desta passagem que a lei estimulava paixões pecaminosas? Se for isso mesmo, é porque ela, a lei, não era a verdade que veio somente com a vinda do Messias. Romanos capítulo 7, verso 6. Mas agora livres da lei, estamos mortos para aquilo que nos conservava prisioneiros, que é o que o sistema quer continuar trazendo, para continuar fazendo prisioneiros, né? De sorte que podemos servir a Deus conforme um espírito novo e não segundo a letra antiga, a letra que mata, a letra que condenava. Então, livres da lei, ou seja, que não estamos mais submissos a ela. Isso é bem claro, sim ou não? Só podemos servir a Deus conforme um espírito novo, qual seja os ensinamentos de Cristo. Então, a pergunta: por que ficar apegados a Moisés, a letra antiga? O Antigo Testamento está revogado ou ainda queremos permanecer na dúvida? Mateus 5, verso 17 ao 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não os vim para revogar, vim para cumprir. Por quê? Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Conforme já falamos no vídeo anteriormente, até que tudo se cumpra em relação a ele, ou seja, que veio para cumprir tudo o que dele está escrito na lei e nos profetas, que nenhum i ou nenhum tio
do que ali estava deixaria de se cumprir ou de ser cumprido. Hebreus 7, do versículo 18 ao 19. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, a lei de Moisés, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, uma nova aliança, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas esses com juramentos por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, ou tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Hebreus 8, do 6 ao 7 e o 13. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela antiga aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria buscando lugar para a segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer, e desapareceu. Então, se até aqui ainda existia alguma pequena sombra de dúvidas, agora foi definitivamente dissipada por essas duas passagens aqui, essas duas narrativas que está na carta aos Hebreus. A aliança anterior é fraca, inútil e com defeito, enquanto que a nova é superior a ela. Quanto ao estar prestes a desaparecer, só não desapareceu ainda porque por insistência de alguns que querem a todo custo manter viva a legislação de Moisés contida no Antigo Testamento, porque isso faz deles senhores, isso faz deles líderes, semideuses. Então, repetindo aí, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Marcos capítulo 2, versos 18 ao 22. Como os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, foram lhe perguntar: por que é que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os seus não? Jesus lhe respondeu: por acaso ficaria bem que os convidados para um casamento ficassem jejuando enquanto o esposo está com eles? Enquanto está, não convém, mas virá um tempo em que o esposo lhe será tirado. Então, sim, eles vão jejuar. Quanto tempo ficou ausente o noivo? 3 dias. Ao terceiro, ressuscitou. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo, pelo fato de encolher, estraga a roupa velha e o rasgão fica pior. Ninguém põe vinho novo em velhos recipientes de couro. Caso contrário, o vinho arrebentaria os recipientes, ficariam perdidos os recipientes e também o vinho. Para vinho novo, recipientes novos. Então, tanto o pano novo como o vinho novo são símbolos de uma nova era, de uma nova aliança, de um novo pacto. Então, seria o mesmo que Jesus dizer: se vocês ficarem apegados aos ensinamentos de Moisés, não conseguirão suportar nem compreender o que agora vos trago. Aonde se fala sobre o jejum? Não é no Velho Testamento? Que tanto os fariseus e os discípulos de João lhe seguiam? Lembre-se, a lei e os profetas vigoraram até João. Assim não fica claro sua revogação por Jesus? Só não é para os que ainda insistem em seguir Moisés. Hebreus 2:5. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Novos céus, nova terra, a nova Jerusalém, Jerusalém do alto, é espiritual. Efésios 2:15. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos
e dos dois povos formou um só povo, não para continuar seguindo Moisés, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe paz. Romanos 10:4. Porque com Cristo a lei chegou ao fim, porque tudo se cumpriu nele, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Simples assim, né, meus queridos? Aqui está mais um entendimento. Mais uma vez quero agradecer a todos os novos inscritos que têm cooperado com o canal. Se você não é inscrito ainda, faça sua inscrição, não vai lhe custar nada e isso ajuda o canal a avançar. Acione o sino em todas, compartilhe a mensagem, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Graça e paz.